Abre comigo lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 14. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 14. O que eu vou falar aqui não é só para os pais, os homens, é também para as mães, é para aquele que foi criado por Deus e aquele que quer ter uma vida bem-aventurada. Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus colocou o homem, a sua criação. Ele criou primeiramente o homem, depois a partir de Adão, ele criou a mulher. E lá no Novo Testamento Jesus nos mostra que o homem veio antes e depois veio a mulher, mas nenhum é mais importante que o outro, porque depois os outros homens foram gerados da mulher e todos são importantes no projeto de Deus, no propósito de Deus. E Deus deu uma responsabilidade, Ele colocou ele no melhor da terra. A palavra diz que o Jardim do Éden era um lugar que tinha muitas árvores, tinha muito alimento para o homem, é um lugar de bênção, um lugar de paz. E, no entanto, ele falou, tem um limite, esta árvore você não deve comer dela, mas infelizmente a cobiça, a concupiscência, a estultícia no coração de Adão e Eva falou mais forte, a astúcia da serpente veio tentá-lo, e ele e Eva tropeçaram, participaram daquela árvore, perderam a proteção de Deus, veio o principado, os demônios, e hoje a humanidade é esse caos que nós vivemos hoje. E Deus deu a missão para Adão e Eva que infelizmente eles não cumpriram com fidelidade, que era para cultivar e guardar. Deus nos dá algo de bom, nos coloca num lugar bom e nos dá a responsabilidade de cuidar daquilo, de multiplicar, de cultivar, de dar atenção e também guardar contra o inimigo, contra os ataques malignos. Ele nos dá essa recomendação, essa direção. E você que é pai, você que é mãe, você que é senhor da sua vida, você que está como filho na sua família, você que é um profissional na sociedade, você que é um cristão, eu e você temos a responsabilidade hoje também de cultivar e guardar aquilo que Deus nos deu. Porque Deus nos deu uma segunda chance. Como eu falei aqui depois do louvor, em Cristo Jesus Ele nos tornou filhos, Ele nos elegeu para ser seus filhos. E por isso que nós podemos orar, Pai Nosso, por isso que nós podemos dizer, Abba, Pai. A palavra diz que o Espírito testifica em nós que somos filhos de Deus. Em Cristo, Deus nos restaurou a uma posição que Adão negligenciou, que a humanidade que sucedeu a Adão se afastou de Deus, mas em Cristo Jesus Ele nos dá a salvação, e Ele nos comissiona de novo a restaurar tudo aquilo que foi destruído. E um dos privilégios é a família. Quem ama a sua família? Quem crê que a sua família é bênção de Deus? Sua família não será destruída pelo inimigo, mas será revestida do poder de Deus. Cultivar e guardar. E se a gente abre lá em Salmo, vamos comigo lá em Salmo capítulo 8, a partir do verso 1.
Olha que revelação maravilhosa que Davi tem ao escrever este salmo. Primeiro, ele contemplando a grandeza da criação de Deus, ele diz: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste nos céus a tua majestade. Verso 2 e 3. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que estabeleceste. Oh, meu irmão, a criação revela a grandeza de Deus. Hoje, através das redes, todos nós temos acesso a muita informação. Se você ainda não segue a fonte, tem a Rede News. Quem já seguiu a Rede Fonte News, né? E lá tem informações também jornalísticas. E dizem, lá foi registrado, né? E não outros meios também digitais. A pessoa que tem a maior inteligência hoje, o maior QI na face da terra, ele declara que Deus existe. Mas não precisa ter um QI grande para ver que Deus existe. Isso é para nós entendermos aquilo que Deus já nos revelou. Amém? Porque quando você contempla a criação, a macro e a micro, né? Seja macroscópica, a criação de Deus, e quando você contempla também a criação do próprio ser humano, é uma coisa tão tremenda, é uma engenharia, é uma inteligência tão tremenda, que você não tem como negar que existe um Criador. E nós sabemos que esse Criador é Deus. E nós sabemos que foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, apóstolo João diz no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra se encarnou em Jesus e ela habitou entre nós para revelar o Pai. E ele diz que antes ele habitava com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, por intermédio dele. E esse Deus maravilhoso, meu irmão, minha irmã, ele nos criou para um propósito grande. Primeiro Davi começa a falar: Senhor, Tu és magnífico, Tu és majestoso, Tua grandeza, Tua sabedoria. Nós queremos Te adorar e Te louvar por tão grande criação. Mas depois ele volta os olhos para o homem que Deus criou com Adão, Eva, e depois a descendência dele que Deus colocou no Éden. É algo tremendo. Ele fala no versículo 4 em diante, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o vistes. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus. A palavra diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Davi fala: o Senhor fez o homem por um pouco menor que Deus. Deus te deu capacidade de realizar o projeto dele. Deus te deu capacidade de cultivar e guardar aquilo que Deus colocou na sua mão. O inimigo não vai prevalecer. A sabedoria de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus estará sobre você, e você vai realizar esse propósito maravilhoso na sua vida. Quem concorda diz amém. Então levanta as mãos e fala: meu Deus, meu Pai Celestial, eu te agradeço
porque o Senhor me criou não para ser envergonhado, não para ser frustrado, mas o Senhor me criou para realizar um propósito maravilhoso. E eu creio, ó Deus, que através da palavra do Espírito na igreja não serei frustrado, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Davi, ele entendeu isso. Às vezes nós estamos muito para baixo, olhamos para as dificuldades, para as crises, para os problemas, olhamos para as nossas limitações, mas esquecemos de entender que Deus que nos colocou aqui com um propósito, para cultivar esse propósito, para realizar esse propósito, para guardar este propósito. A igreja é onde Deus opera. A igreja é onde passa o processo de restauração da nossa mente, da nossa alma, da nossa família, da nossa vida profissional, da nossa vida sacerdotal, espiritual. Deus abre a nossa visão, Deus nos revela as armas espirituais, Deus nos mostra o inimigo, a estratégia dele, como ele quer manipular, como ele quer destruir lares estruturados, destruir uma geração de jovens, tocar nas nossas crianças. Mas você está na igreja, a tua descendência será abençoada, será guardada, e o maligno não vai tocar, em nome de Jesus. Creia nisso, porque aqui a palavra diz: o coroaste de glória e de honra. Deus preparou para mim e para você, não é vergonha, não é desonra, não é fracasso, não é derrota. Deus preparou para mim e para você glória e honra. Quando Jesus voltar, você já refletiu quando Jesus voltar? Eu acho que nós temos que pensar mais nesse tema. Quem concorda comigo? Porque há tantos sinais se multiplicando e acontecendo. Quando Jesus voltar, Ele vai perguntar: meu filho, minha filha, eu te dei a palavra, eu te dei o Espírito, eu te dei a igreja, o que você fez? Você está cultivando? Você guardou aquilo que eu te dei? Ou você deixou o desânimo, a dúvida, a incredulidade prevalecer? Não é fácil, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Quero chegar diante do Senhor, se tiver a oportunidade de ver Ele voltar e ser arrebatado, ou então se Ele levar, mas quando Ele ressuscitar, quero chegar diante dEle e falar como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, a coroa da justiça me está preservada. Paulo, ele entendeu o Salmo 8, ele falou: não, o diabo não levou a minha coroa. Como que Deus faz isso, irmão? Primeiro Ele te dá autoridade. O diabo não tem autoridade, mas ele tem um poder de blefar, de enganar. O diabo nunca fala a verdade, ele sempre fala a mentira. Ou ele pega uma verdade e ele distorce para produzir uma mentira. Ele pega fatos reais, mas te leva a tirar conclusões erradas. Meu irmão, a palavra diz no verso 6, Salmo 8: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Deus criou Adão e Eva, falou
que sujeitar e que exerça autoridade. Infelizmente tinha tanta árvore boa, irmão, tinha tanta coisa boa no Éden, dava para ele passar a eternidade só experimentando os sabores. Eu creio que lá no Éden ia ter sabor e não ia ter caloria. Quem crê nisso, né? Esses dias eu estava discutindo com um bispo como que seria o alimento celestial, né? Eu pensava, vai ter sabor e não vai engordar. Ele fala, não, o metabolismo nosso, do corpo espiritual, né, do corpo celestial, vai ser melhor do que esse corpo aqui terreno. Seja como for, meu irmão, Adão tinha tanta coisa boa para fazer. Por que que ele foi cair na conversa da serpente? Mas eu sei, para Deus revelar a sua infinita graça, o seu infinito amor, a sua grande misericórdia, porque a quem muito é perdoado, Ele ama muito. Quem ama muito o Senhor, quem quer estar pronto para encontrar o Senhor, fala a Deus, eu estou aqui esperando, eu estou apressando, eu quero ser encontrado como Paulo, eu quero chegar na minha carreira e falar, combati o bom combate, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada. E Deus colocou debaixo dos teus pés os inimigos que te atormentam, os temores que te atormentam, as potestades e as forças espirituais que querem se levantar contra você, contra a sua família, contra os teus filhos, está debaixo dos seus pés. De manhã eu falei sobre cultivar. Cultivar fala de autoridade. Autoridade na palavra é para construir e não para destruir, é para abençoar, e essa autoridade só funciona quando ela é realizada com amor e com integridade. Um pai, uma mãe, um homem de Deus, ele tem autoridade, mas ele tem que ter amor, misericórdia, e ele tem que ser modelo daquilo que ele prega. Não é perfeito, mas é sincero, é transparente, e a bênção de Deus vai operar na sua vida. Mas guardar fala de proteger. Pula comigo agora, eu não falei, eu queria falar agora à noite. Efésios capítulo 6, versículo 10. Deus deu autoridade a Adão para guardar. Ele e Eva vacilaram, eles não guardaram os seus pensamentos, eles não guardaram a palavra, eles caíram na astúcia, no engano da serpente, e hoje eu e você temos que guardar a nossa fé. Quem quer guardar a sua fé? Guardar a sua família debaixo da palavra. Guardar a sua mente, o seu coração, guardar a sua vida em santidade, para não se embaraçar nas coisas deste mundo. A palavra diz que na época de Paulo havia líderes que abandonaram ele e amaram as coisas deste mundo, porque não guardaram a sua fé. Meu irmão, minha irmã, mas aí em Efésios capítulo 6, verso 10, como que nós vamos guardar? Nos revestindo do poder de Deus, aprendendo a orar, exercer a autoridade de Deus, aprendendo a usar a palavra de Deus contra o inimigo, aprendendo a guardar nossa mente para ser renovada, para ser curada, para ser santa e ser revestida da palavra de Deus, para vencer sofismas, mentiras, espíritos enganadores. Vamos ver Efésios capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Eu falei aqui, se não me engano, domingo passado, Davi e Ziclag, todos abandonaram ele, mas ele se fortaleceu no Senhor e na força
do seu poder. A palavra diz que Davi se fortaleceu no Senhor e ele virou o jogo. Quem vai virar o jogo na sua vida? Aonde o inimigo está ganhando, aonde o inimigo está te envergonhando, onde o inimigo está te atormentando, você vai virar o jogo na sua vida. Ele fala: seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mais do que nunca, irmão, essa palavra se faz necessária, porque os demônios, as perturbações, os ataques na mente, os ataques na alma, nas emoções, eu e você temos que estar revestidos da armadura de Deus, para discernir, para rebater, para vencer e para atacar o inimigo, para que não se levante mais contra nós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O cristão, eu falei hoje de manhã, mais do que nunca ele precisa de oração, de conhecer a palavra e de congregar. Quando eu e você oramos, conhecemos a palavra e congregamos, meu irmão, nós vamos ser pessoas que estaremos aprendendo a usar a armadura de Deus. Então há uma luta espiritual, uma guerra espiritual. O diabo sopra na sua mente mentiras, pensamentos. Ele pode usar a boca de pessoas, ele pode usar redes digitais, ele pode usar circunstâncias. Eu e você temos que ter discernimento e rebater. Como eu sei o que é de Deus e o que não é de Deus? Usando a mesma maneira que Jesus. Como que Jesus venceu o diabo? Lá em Mateus 4, quando Satanás tentou a Jesus, ele tentou que Jesus, faminto, 40 dias, sem pão, sem água, uma fome de 40 dias, e ele tentou distorcer a palavra, falou: olha, manda que esta pedra se torne pão. Jesus falou: assim está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus falou? Em primeiro lugar, não estou eu, não é o meu desejo, não é a minha necessidade. Em primeiro lugar está Deus, e quando eu estou no propósito de Deus, não faltará provisão, ainda que eu viva momentos de escassez. E o que aconteceu, meu irmão? Depois que Jesus foi provado, vieram os anjos e serviram ele. Quem crê que foi um de jejum abençoado, uma mesa preparada pelos anjos? Quem pode aplaudir o Senhor? Por que Jesus usou a palavra? Por que ele não usou os atributos divinos? É claro, primeiro porque ele estava em carne, mas segundo, ele queria usar ferramentas e armas que nós podemos usar. Quem entende o que eu estou falando? A hora que vem um sentimento, a hora que vem uma acusação, a hora que vem algo na sua mente, uma tormenta na sua alma, você procura ali na sua memória da Bíblia. Você que lê a Bíblia diariamente, quem lê a Bíblia diariamente, quem ouve a pregação da palavra 2, 3 vezes por semana, a sua mente está sendo renovada. Ali na sua mente está vindo Logos, a palavra, tomando os seus pensamentos, guardada lá na sua memória interior.
aí você resgata aquela promessa. Fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você vence temores, sentimentos, perturbações que querem dominar, roubar a sua fé, roubar a sua alegria. Principados, potestades. Jesus usou a palavra para rebater os ataques. Qual foi a outra tentação? A palavra diz que ele levou a um pináculo, uma torre alta. E ele falou: pula daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces. Jesus falou: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que fizeram os amigos de Daniel? Chegaram diante do rei, que queria que eles se dobrassem diante da estátua de ouro. E ele falou: se o meu Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que a minha fé em Deus é absoluta, e nem com a ameaça da fornalha eu vou dobrar diante dos demônios e os ídolos de Babilônia. E Deus preservou ele do fogo. E finalmente Jesus falou: o diabo tentou comprar Jesus. Ele falou: toda a glória e o reino desse mundo eu te darei. Irmão, a parábola do administrador: use as riquezas desse mundo para abençoar o reino. Não dê o seu coração para as conquistas desse mundo. Use, seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta, mas use os recursos que Deus te deu, claro, para o seu conforto, para o seu bem-estar, para a sua família é legítimo, mas não seja avarento. Semeie o seu dízimo com alegria, semeie a sua oferta com alegria, participa dos desafios da igreja. Sabe por quê? Porque tudo vai passar. Já pensou? Tudo vai passar. Quando Jesus voltar, não pode falar: Jesus, olha, eu tenho um valor lá aplicado. Jesus falou: mas aqui a sua moeda não vale nada. Aqui não é real, não é moeda chinesa, não é moeda americana. Aqui não vale a sua moeda. O que você vai levar para cá é os anos de obediência, é as obras que você fez, é a sua obediência. Quem quer investir a sua vida naquilo que é eterno? Aquilo que é eterno. É claro, você vai ser um bom administrador, você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, vai ser desfrutar da promessa: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Mas meu irmão, minha irmã, o diabo tentou comprar Jesus. Tem gente que não tem dinheiro, é o dinheiro que tem ele. Quem entende o que eu estou falando? O pior é quando a pessoa não tem dinheiro, ainda é escrava do desejo de ter o dinheiro. Fala: Deus me livre. Levanta a sua mão e fala: Deus me livre. Quem não quer ser escravo da avareza, né? Quem não quer ser escravo da ganância? Jesus falou: afasta, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Deus em primeiro lugar, Deus em segundo lugar, Deus em terceiro lugar. Quantos podem dizer amém para isso? Quantos? Somente o Senhor. Já pensou a prestação de contas, Jesus voltar? Agora eu estou apertando, né, irmão? Ele vai pegar a sua ficha lá. O que você serviu na fonte da vida? O que você fez para a minha obra na fonte da vida? Não, mas Jesus, a igreja tem tantos defeitos. Falou: meu filho, mas quem vai entrar aqui é quem está na igreja. Você é tão perfeito então que você não vai nem entrar aqui, você vai ficar de fora. Fala: misericórdia. Eu estou pensando. Quem está pensando? Fala para o seu irmão: tu está pensando? Quem está pensando assim naquele encontro face a face? Quem está pensando? Isaías fala: prepara Israel para encontrar com teu Deus. O apóstolo tem pregado sobre avivamento.
Avivamento traz arrependimento. Avivamento traz quebrantamento, traz mudança do interior para fora. Quem entende o que eu estou falando? Avivamento não é emoção, avivamento é uma mudança. Quem mentia não mente mais, quem roubava não roube mais. Quem entende o que eu estou falando? Quem quer viver isso? Quem quer estar com a consciência tranquila, encontrar o Senhor. Irmão, eu tremo. Encontrar o Senhor e prestar contas para Ele. Eu só falei dessa, o escudo da fé. Quem vai usar o escudo da fé? Eu falei o que Deus queria. Se Deus queria assim, assim será. Assim está escrito.